Influenciadores está de volta, hoje recebendo o Sullivan Mota, médico que exatamente 30 anos depois de formado, recebeu a missão de presidir um instituto que é referência nacional no desenvolvimento de crianças. Que instituto é esse, doutor Sullivan? É o Instituto da Primeira Infância, que na realidade, na época que eu assumi, tinha o nome de Instituto de Prevenção da Desnutrição e da Excepcionalidade, tão conhecido nesse Ceará inteiro, por todos os estratos sociais, seja o flanelinha, o industrial e industriário, comerciante comerciário, políticos, como o IPRED. À medida que a gente foi desenvolvendo o IPRED, no qual eu era voluntário há muitos anos... Então, peraí, o senhor sempre foi voluntário do IPRED? Do IPRED, muitos anos antes de assumir. O senhor lembra que ano o senhor começou a ser voluntário do IPRED? Eu comecei, antes de ser voluntário, um frequentador do IPRED, levando meus alunos da Faculdade de Medicina, da disciplina de Pediatria. Isso possivelmente no começo da década de 90. Depois eu passei a ser voluntário, já no começo de 2000. E em 2006, havendo uma resolução da entidade fechar por falta de recurso e uma dívida extrema para uma instituição sem fins lucrativos, eu me ofereci a tentar manter o IPRED. E estou lá até hoje, há 12 anos. Ou seja, com certeza muitas pessoas que nos assistem nesse momento lembram do que aconteceu com o IPRED no ano de 2006. Ou seja, o instituto esteve perto de fechar as portas. Esteve muito perto, era uma diretoria maravilhosa, não foi por incompetência, não foi por irresponsabilidade, foi realmente por dificuldades. Essas dificuldades foram positivas e no dia que eu me lembro bem que eu me apresentei como uma pessoa que poderia tentar manter o IPRED, eles tiveram a nobreza de toda a diretoria e conselho fiscal de fazer uma renúncia coletiva e eu assumi com uma nova diretoria. Tivemos uma facilidade ou uma dificuldade menor, vamos dizer assim, pelo fato de eu vir da academia da Universidade Federal do Ceará, não trazendo recurso em dinheiro, mas possibilidade de vir recursos através da universidade, a possibilidade de desenvolver pesquisa, de desenvolver estudo, cursos, e transformamos um dos maiores programas do IPRED como o maior programa em saúde da Universidade Federal do Ceará, que ainda hoje existe. E isso abriu muitas portas, que ainda hoje nós temos para pesquisas como com a Fundação Bill Melinda Gates, que é conhecida como uma fundação mais exigente para ter parceiros, com a Universidade de Virgínia, a Universidade de Quebec, a Universidade de Harvard. E a primeira pergunta, em qualquer relação internacional ou fundação internacional, é que já pergunta logo qual a universidade que está vinculada. Então, a Universidade Federal do Ceará realmente tem uma responsabilidade muito grande desse impulso que o IPRED teve. Quando o senhor assumiu a direção do IPRED, que situação o senhor encontrou? Uma situação muito precária, uma situação que a desnutrição, que ainda hoje é presente, mas era muito maior, o IPRED, na realidade, era um hospital com um custo fixo imenso. Foi a primeira atitude nossa, foi de colocar só atendimento ambulatorial, porque não havia necessidade de um atendimento hospitalar, porque é de 24 horas, em todos os serviços praticamente. Uma dívida grande, né, inclusive de folha de pagamento, e a manutenção da sede, que inclusive já um prédio muito bom, que tinha sido conseguido a construção pela administração anterior, mas que estava em péssima conservação. E fomos juntos trabalhando, a sociedade se aproximou, a Receita Federal tem uma influência imensa nessa ajuda. A Receita Federal tem um programa, não em todos os estados, mas, se não me engano, o Ceará é pioneiro nesse programa, onde ela transforma aquilo que foi apreendido por ser ilegal, ser contrabando, e transforma aquilo em legítimo dentro de diversas instituições. O IPRED, naquela época,
foi beneficiado com o que a gente chama hoje de carretas para fazer os bazar, e já com 2 bazar que nós tivemos, pagamos a dívida e já fizemos as primeiras construções lá dentro. E hoje nós estamos com um prédio lindíssimo, maravilhoso, com mais de 5.000 metros quadrados de área coberta. A gente vai falar mais sobre o presente do IPRED, mas é até bom relembrar para o nosso telespectador que o IPRED foi fundado em 1986, como o senhor já falou anteriormente no primeiro bloco, Instituto de Prevenção da Desnutrição e da Excepcionalidade. E quando exatamente, né, que o IPRED é rebatizado, digamos assim? O IPRED foi rebatizado não simplesmente para mudar o nome. Ele foi rebatizado pelo olhar novo que chegou de forma natural. À medida que os anos vão passando, você vai vendo as coisas e vão surgindo necessidades diferentes. A gente observou que a criança que chegou ao IPRED, ela tem até 6 anos de idade, que dentro da medicina é exatamente o que é denominado de primeira infância. Na primeira infância, os conhecimentos já vinham mostrando, através da neurociência, que é onde se tem o pico de todos os desenvolvimentos humanos, seja ele motor, sensorial, cognitivo, afetivo. Sim. É onde se desenvolvem as aptidões, seja para violência, seja para ternura. É onde se desenvolve as aptidões para as profissões que a gente assume no futuro. É onde se desenvolve as tendências para as doenças que a gente vai ter no futuro. As doenças cardiovasculares, as doenças psiquiátricas, tudo, as doenças genéticas, você pode dizer, não, essas é determinado já geneticamente pelo organismo. Não, ela só vai se manifestar se o gene for ativado. E a maioria é ativado dentro da primeira infância. Dentro da primeira infância, nós temos ainda uma área de idade, uma faixa etária ainda mais importante, que é a chamada primeiríssima infância, 0 a 3 anos, que é onde se situa a grande maioria das crianças que nós atendemos no IPRED. E dentro dessa faixa etária da primeiríssima infância, mais importante ainda são os primeiros 1000 dias, ou seja, a gravidez e os 2 primeiros anos. Também uma grande parcela que o IPRED atende. E aí nós vimos, puxa, nós estamos atendendo a primeira infância. Nós não podemos ficar apenas recuperando o peso dessa criança, porque a desnutrição, seja em que grau ela esteja presente, do primeiro ao terceiro, ela lesa as células neuronais. Sim. E nós temos que estimular as células remanescentes, porque as células lesadas, segundo os conhecimentos anteriores, não são recuperadas, se bem que os conhecimentos bem modernos já levantam a hipótese que eles também podem ser recuperados. Mas, bom, a gente tem que determinar e fazer estímulo em cima dessa criança para proporcionar novas sinapses, novos caminhos, novas oportunidades para essa criança de um futuro melhor. E isso, o IPRED, então, mudou o nome de instituto para Instituto da Primeira Infância, onde a gente passou a recuperar o peso dessa criança desnutrida, mas estimular o desenvolvimento dessa criança. E a partir daí vieram os outros passos. Se eu puder falar Fique à vontade. Esses outros passos é que a gente também foi ver que a criança que chegava no IPRED é uma criança que está dentro do extrato social, sem exceção, abaixo da linha da pobreza. Todas são de famílias que estão na miséria. Um extrato social que é uma anormalidade. Não estou falando de pobreza, estou falando de miséria, onde o comportamento é anormal, onde a sociologia e a antropologia mostram que o comportamento de quem está na miséria é um comportamento muito próximo de um comportamento de sobrevivente, onde aí não se cria vínculo mãe e filho, onde aí a figura paterna praticamente inexiste. O parceiro daquela mulher, daquela mãe, ele é pai do último ou do próximo, mas dificilmente da criança que chega ao IPRED e dos outros atrás. Nós estamos falando em miséria. Certo. E o homem que está naquela casa não se acha responsável pelas essas crianças. O homem que está naquela casa maltrata a sua parceira e maltrata as crianças, filhos dela. E é esse homem, via de regra,
que faz a violência sexual, principalmente do sexo feminino, quando ela chega a 10 a 14 anos. O estado de miséria é um estado de grande sofrimento. A começar pela fome, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a maior violência que o ser humano pode passar. Mas tem a violência corporal, tem a violência moral, e passa também pela maior humilhação que, segundo a sociologia, o ser humano pode passar, que é a falta de escolhas. Essa família não escolhe a comida, a mulher não escolheu o seu parceiro, ela achou que ele era uma tábua de salvação e se ligou a ele, passa a apanhar dele dentro do seu cotidiano, não escolhe uma roupa para vestir, como a mãe declara logo nos primeiros dias que chega ao IPRED. Ela não tem escolhas de absolutamente nada. Ela não tem um preparo, ela, na grande maioria, se ela sabe ler, mas ela é analfabeta funcional, ela não tem uma preparação profissional, ela não escolhe um trabalho, ela faz o que ela mesmo chama de um bico, algo transitório que vai receber alguns trocados. É muito sofrimento que chega ao IPRED. E o IPRED começa a tirar esses fardos através de tecnologias que são desenvolvidas lá dentro. A criança, como eu já disse, tem uma trajetória onde é trabalhado seu cérebro. Mas se a gente não trabalhar a família dessa criança que está na miséria, para retirar essa família da miséria, a criança volta para a miséria e volta para o IPRED mais adiante. Fica um ping-pong como já foi. Então nós tivemos que criar uma outra trajetória dentro do IPRED, que é a trajetória da mulher, onde é trabalhada a autoestima, a alfabetização da mãe, onde é trabalhado a formação de compreensão de equipe, de higiene pessoal, porque ela não tem, de expressão verbal, porque ela também não tem condições de fazer uma expressão verbal. E, a partir daí, finda-se com a profissionalização dessa mulher. Depois, a inclusão produtiva dentro do mercado de trabalho. Nós podemos dizer, com certeza absoluta, que o IPRED hoje vai muito mais além de recuperar peso. Nós temos hoje o IPRED como uma entidade que faz uma transformação social. Se o governo focar os olhos para o IPRED, vê que ele é a saída da Bolsa Família. A Bolsa Família tem grandes vantagens. Eu posso dizer isso, que eu contestei muito a Bolsa Família de princípio. Mas depois, vendo um trabalho muito semelhante, parecido, mas com porta de saída no México, e que nós trouxemos parte dele, a sua matriz, para o IPRED, onde nós desenvolvemos esse trabalho, tem a sua porta de saída, garantindo que a família ande com suas pernas. Essa hoje é a atividade do IPRED. Todas essas atividades estão em cima de 4 pilares. O pilar das tecnologias sociais, porque o IPRED não se dá ao direito de fazer qualquer atividade que não tenha uma base metodológica. Essas tecnologias sociais estão sendo aplicadas em municípios, como o próprio Fortaleza, o prefeito nos encomendou no início do seu primeiro mandato, todo o seu programa de assistência à primeira infância, onde nós idealizamos, planejamos, escrevemos e até batizamos de Cresça com Seu Filho. O próprio Haddad, ainda prefeito de São Paulo, chamou o IPRED para que fosse falar de IPRED para ele. A sua esposa, Ana Estela, veio ao IPRED diversas vezes ver as nossas tecnologias. Hoje tem um livro dela que nós IPRED, temos um capítulo lá dentro. O segundo pilar é um pilar científico, esse pilar explodiu, porque nós temos hoje relação no estado do Ceará com todas as universidades cearenses, com as faculdades isoladas. Hoje nós temos uma relação com universidades estrangeiras, na América do Sul, com a Argentina, com o Uruguai, com a Colômbia, nos Estados Unidos, com a conhecida Universidade de Harvard, e no Canadá, com a Universidade de Quebec. Com a Universidade de Quebec e a Universidade de Harvard, eu considero que são as universidades que nós temos mais intimidade,
porque nós desenvolvemos pesquisa de vulto. O IPRED, hoje, isso nos dá uma vaidade no bom sentido. Se perguntar ao grupo de Harvard, do Departamento de Desenvolvimento da Primeira Infância, quais são os centros de grandes estudos no mundo, eles vão citar 3, e o IPRED estará entre esses 3. Hoje nós desenvolvemos pesquisa no IPRED, na pesquisa do proteoma que está na saliva da criança e está sujeita ao estresse tóxico, sobre essa violência. Hoje nós estudamos o vínculo na qualificação, se é um vínculo estável ou não estável, em tempo real, com Quebec, que assiste em tempo real, dentro de um laboratório específico para isso, dentro do IPRED. Hoje nós estudamos, através do cabelo da mãe, o estresse que o feto está passando dentro da sua barriga na gravidez. E a gente vai falar mais sobre essa parceria do IPRED com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, daqui a pouquinho, no terceiro bloco do Influenciadores, aqui na TVC. Não sai daí, a gente volta já.